Neste vídeo vamos fazer aqui algumas referências à utilização do Razor. Afinal de contas, o que é o Razor? Aquilo que nós temos estado a utilizar ao longo desta playlist, em quase todos os vídeos, para não dizer em todos, mas sobre este assunto nós ainda não debruçámos a nossa atenção. O Razor, que aqui vocês podem observar como sendo este conjunto de elementos que aparecem aqui identificados a cor amarela, mas que têm então um conjunto de regras muito específicas para ser utilizados, e é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. O Razor é basicamente o quê? É uma sintaxe markup, muito semelhante ao que acontece em termos comportamentais com o HTML, mas que neste caso permite ao ASP.NET Core poder incorporar dentro do código HTML código de C#. E muita atenção a este aspecto que é fundamental. Estamos a falar de uma sintaxe que é processada no lado do servidor. O que é que isto significa dizer? Do lado do cliente, quando é pedida uma view, que é neste caso concreto onde é utilizada a sintaxe Razor, o que vai acontecer é que nós não vamos ter acesso ao código inserido dentro dessa sintaxe. Ele vai ser transportado ou traduzido para HTML. E nós teremos a ocasião de verificar isso muito rapidamente quando observarmos o código-fonte produzido por algumas das instruções de Razor. Vamos designá-las desta forma. Então, a sintaxe Razor tem algumas particularidades, algumas delas nós já vimos aqui. Por exemplo, nós temos já aqui uma, que é este bloco de código. Ora, de facto, dentro de uma view é suposto existir o menor número possível de instruções de cálculo. Ok? Não é muito comum olharmos para uma view dentro do ASP.NET Core e encontrarmos muita lógica de código de C#, mas sim muitos outputs. Por exemplo, nós podemos aqui definir variáveis. Ali o layout é um caso muito específico. Eu vou remover daqui o layout e vou colocar aqui, por exemplo, string nome igual a João. Ok? Nunca esquecer que quando estamos dentro de um bloco que é definido pelo símbolo hat, e o símbolo hat, ou o arroba, como lhe queiram chamar, é um símbolo fundamental dentro da sintaxe Razor, porque ele marca o início de uma chamada de Razor, ou uma incorporação do Razor dentro do HTML, e vamos ver isso ao longo de alguns exemplos durante este vídeo. Mas neste caso concreto eu defini aqui então uma variável muito semelhante ao código C#, aliás é C# puro. Não esquecer, portanto, de colocar o ponto e vírgula no final, caso contrário nós vamos depois ter um erro no processamento. De qualquer das formas, nós temos então aqui uma variável, e como é que nós podemos utilizar essa variável no corpo da nossa página? Bom, se eu colocar aqui um parágrafo e colocar aqui nome, obviamente o que vai ser apresentado na minha página não é o valor desta variável, mas sim a expressão nome. No entanto, assim que eu coloco o at ou o arroba, eu vou chamar arroba para normalizar o meu discurso, reparem que automaticamente o Visual Studio altera a coloração daqui do sinal para me permitir identificar que quando eu estou aqui a usar nome, estou de facto a referir-me a esta variável que ali está. E por conseguinte, se eu agora refrescar aqui a minha página que já está aberta, portanto eu aqui simplifiquei o processo todo para não estarmos novamente a repetir a escrita do código, eu vou ter aqui então o valor da minha variável. Há, no entanto, alguns aspectos que nós devemos ter em conta relativamente à sintaxe Razor. Porquê? Porque se nós vamos utilizar este tipo de simbologia, poderemos por vezes chocar com algumas incógnitas. Por exemplo, o at ou arroba é utilizado também, por exemplo, nos endereços de correio eletrónico. Então vamos imaginar a circunstância em que eu quero escrever aqui, por exemplo, uma hiperligação para abrir a minha aplicação de correio eletrónico para enviar um e-mail. Ora, normalmente isso faz-se da seguinte forma: eu coloco um href, vou colocar aqui o fecho, e aqui eu poderia colocar simplesmente enviar e-mail. Mas normalmente o que acontece aqui é que nós vamos ter um endereço de e-mail. Vamos imaginar um endereço que não me é atribuído a mim, com certeza, o gmail.com, ok? E reparem o que é que acontece neste contexto. O código consegue perceber que estamos-nos a referir a um endereço de e-mail e, por conseguinte, não vai tratar o arroba como se fosse o início da sintaxe Razor. E o mesmo acontece dentro do href.
se eu colocar aqui mail to, okay, que é a expressão que nós podemos usar para que o sistema, neste caso o navegador, automaticamente faça arrancar a aplicação que por defeito está definida no nosso sistema para enviar e-mails, então nós vamos poder colocar aqui o joão@gmail.com. Okay? Reparem que quando eu coloco ali o arroba e não coloco mais expressão nenhuma, o Visual Studio vai estar à espera que eu incorpore aqui código de C#. A partir do momento em que eu começo a escrever gmail.com, então ele consegue interpretar não que é um e-mail do Gmail, não é disso que se trata, porque eu posso colocar aqui, por exemplo, teste.com, era um outro domínio completamente distinto e não teríamos qualquer problema. E, portanto, se eu colocar aqui gmail.com, agora guardar e refrescar novamente a minha página, nós vamos ter a apresentação do texto exatamente como o desejamos. Outro aspecto a ter em conta também, que nós ainda não vimos, é como é que nós, por exemplo, apresentamos o valor e também o nome da nossa variável. Isto é, vamos imaginar que, por uma circunstância qualquer, nós queríamos escrever o seguinte texto. O valor da variável. E aqui teríamos que colocar nome, ok? E aqui queremos colocar o valor. Já sabemos que para colocar o valor, eu vou colocar aqui nome, ok? No entanto, vamos imaginar que eu queria colocar aqui esta referência. Eu quero colocar aqui nome, que é escrito desta forma com a sintaxe Razor. Eu queria que esta referência aparecesse como uma referência do Razor, isto é, exatamente como está escrito aqui, e não como se fosse o valor que ali está. Então, para isso, nós voltamos a usar o at duas vezes e ele vai servir como caractere de escape. Isto é, a existência de dois arrobas seguidos significa que apenas um deles vai ser apresentado. Se formos agora aqui verificar, reparem, o valor da variável nome é João. Outro aspecto aqui que nós podemos utilizar ou experimentar, por exemplo, se eu tiver aqui string apelido é igual a Ribeiro, obviamente que eu posso fazer concatenações de uma forma extraordinariamente simples, bastará para isso colocar o meu nome completo, e agora vamos colocar aqui nome, vamos dar um espaço, e este espaço vai ser interpretado como um espaço para o HTML, e depois vamos colocar o at e depois o apelido. Okay? O at ou o arroba. Eu prometi que iria usar durante este vídeo o arroba como nome, mas está-me a escapar esse detalhe. Mas reparem então o que é que vai acontecer. Nada de muito extraordinário, apenas o comportamento que é desejado, isto é, a colocação ali de um espaço. Eu referi no início deste vídeo que esta sintaxe é processada do lado do servidor. Como toda a gente já sabe, ao longo desta playlist, nós temos estado a executar estas páginas e elas criam um IIS Express, isto é, um servidor para poder correr a nossa aplicação de ASP.NET Core. Ora, o que acontece então aqui quando nós navegamos numa aplicação dessas, ela devolve-nos então HTML e se nós formos ver o código-fonte, como podem rapidamente observar, não existe qualquer referência à utilização da sintaxe Razor. E este é o comportamento natural de todas as linguagens de programação para a criação de conteúdo dinâmico, como é o caso do PHP e neste caso concreto da tecnologia ASP.NET, neste caso usando o C#. Outro exemplo aqui, vamos imaginar que nós queríamos fazer, por alguma circunstância, uma operação matemática e tínhamos aqui que apresentar qualquer coisa do género, 10 mais 20. Ora, como podem rapidamente observar, há aqui um erro. Não é válido que isto possa ser usado aqui. Teríamos que usar, por exemplo, ou um parênteses ou então este bloco de código com as chavetas. Ora, de facto, se nós colocarmos aqui o parênteses, temos o nosso problema resolvido. Vamos aqui testar e, como poderão facilmente observar, temos o resultado 30 que resulta desta operação que aqui está. Outro exemplo, por exemplo, algo que nós não podemos usar, que é já, obviamente, numa utilização um pouco mais avançada para quem está habituado a trabalhar com o C#, que é, por exemplo, a utilização de genéricos. Isto é, nós não podemos colocar aqui uma list de strings. E porquê que isto não pode ser usado? Porque a identificação de uma list de strings, ou de uma coleção genérica, que eu aqui posso utilizar desta forma, lista, é igual a new
lista de strings, o que vai acontecer aqui de facto é que temos um problema de interpretação destes sinais do maior e menor que são sinais tradicionalmente atribuídos no HTML à definição dos seus elementos. Então, por norma, não é possível utilizar então este tipo de código, ok? Que eu iria aqui fazer como quase pseudocódigo, e portanto, reparem, ele diz que a representação de strongly typed objects não pode ser utilizada neste contexto, ok? Então, muita atenção também a esse aspecto. Mas, no entanto, posso utilizar algumas funções nativas do C#, como é o caso do datetime, ok? O datetime trata-se de uma classe ou uma estrutura read-only, ok? Ela não é instanciável neste contexto, mas que nos permite de imediato, por exemplo, ter acesso à data do sistema atual. E se eu colocar o now, vou conseguir depois poder utilizar ou aceder a todas as propriedades que daí advêm, nomeadamente, por exemplo, o ano. É um mecanismo muito interessante, por exemplo, para nós podermos agregar ao fundo das nossas páginas o ano em que o utilizador está a ver o nosso documento. E se eu agora for aqui refrescar, nós vamos ter a oportunidade de verificar que estamos aqui com 2019, mas poderíamos utilizar qualquer uma das outras sintaxes, como por exemplo, relativamente a esta data, vamos tentar usar aqui o now.minute, ou o millisecond, ou minute, ou seja, o que for, e se nós guardarmos tudo isto, se eu agora for aqui a refrescar, obviamente vai aparecer aqui um valor que é o 43, ele de facto corresponde ao minuto da hora em que eu estou a gravar este vídeo, mas penso que é fácil perceber então a utilização deste tipo de mecanismos. Obviamente que há aqui outros detalhes que nós podemos testar, como por exemplo a alteração dos valores de uma variável que já está definida, por exemplo, naquele bloco, ou nenhum bloco que apareça aqui pelo meio, porque nós podemos de facto fazer qualquer coisa deste género. A meio da nossa página HTML, termos um bloco onde temos aqui string valor é igual a um número qualquer, por exemplo, ok? E se eu agora tentar obviamente, colocar aqui valor, o que vai acontecer, o meu sistema vai-me indicar que eu não posso usar valor. Porquê? Porque ele só está definido posteriormente à leitura do meu documento. E então, temos aqui o Visual Studio a tratar deste tipo de erros por nós, a avisar-nos com antecedência para que não façamos este tipo de erro. E, portanto, cá está, então, não podemos usar esta variável antes dela ser declarada, que é o que acontece aqui neste caso. No entanto, nós podemos, por exemplo, fazer algo do género. Eu posso colocar aqui um parágrafo, apresentar o valor e depois rapidamente fazer isto. Reparem, eu vou colocar aqui valor é igual a outra frase. O que vai acontecer aqui neste caso, e reparem que eu não usei aqui a chaveta em linhas distintas, eu posso fazer exatamente desta forma como aqui está, e agora posso inclusive colocar aqui o parágrafo à frente e colocar aqui novamente valor. Ora, vamos ver o que é que na prática vai acontecer. Em primeiro lugar, valor tem como valor de facto um número qualquer, é esta frase, e depois passa a ser outra frase. Se eu agora refrescar aqui o meu código, cá está um número qualquer e outra frase. Portanto, há aqui muita plasticidade na utilização da sintaxe Razor, que nos permite criar então este tipo de estruturas com enorme facilidade. Vamos aqui, no entanto, fazer outras experiências eventualmente ainda mais interessantes. Vamos abrir aqui um bloco de Razor, onde nós tradicionalmente iríamos escrever apenas código de C#. Vamos aqui colocar string nome, ou então, não podendo fazer isto porque nome já existe lá no topo, reparem o que é que vai acontecer, o sistema já me está a dizer que esta variável já foi usada, eu vou utilizar aqui nome é igual a Ana. Okay? E posso fazer isto desta forma sem qualquer espécie de problema, e esta variável que aqui está já é aquela que vem definida lá do topo. Agora reparem o seguinte, vamos imaginar que eu não quero sair deste bloco de código, mas quero apresentar o texto que está lá dentro, ou neste caso, quero incluir HTML. Então se eu colocar aqui P, o que vai acontecer é esta coisa muito interessante. Dentro do Razor, eu posso apresentar o nome
E agora vou colocar novamente aqui ali o arroba, ok? E vamos colocar aqui nome. E depois vamos colocar um ponto final e reparem o que é que vai acontecer aqui com o ponto final. Ele vai me dizer, bem, mas aqui estamos à espera que você vá buscar um método que está intimamente relacionado com as strings. Bom, vamos verificar se o sistema nos vai gerar algum erro ou não, ok? Ali era uma indicação do IntelliSense, mas como podem observar, se eu ignorar aquela sugestão da utilização dos métodos associados às strings, eu vou poder ter o código HTML. E reparem que este código foi todo ele gerado dentro de um bloco de Razor, o que teoricamente ou tecnicamente mesmo podemos referir que uma página poderia praticamente toda ela ser construída dentro de um bloco de Razor. Obviamente que não é isso que se pretende, em algumas circunstâncias pode ser interessante fazer este tipo de implementação. No próximo vídeo vamos ainda ver mais alguns aspectos relacionados com a sintaxe Razor e posteriormente vamos falar aqui sobre HTML Tag Helpers.